Bom, a discussão sobre o túnel, ligação, ponte, né, ela é muito antiga aqui na região. Uma nova ligação urbana, né, porque nós temos as ligações que são da BR-101. E essa discussão se fez e se faz há muitos anos. Eu participei dela na discussão ponte, túnel, com o prefeito Jandir Bellini, que foi onde começou o processo. Aí tinha um deputado federal do Vale que queria uma ponte na Atalaia. E aí foram se fazendo essas conversas e até chegou a colocar algum dinheiro no orçamento da União, pouca coisa, para tentar começar a fazer um projeto de ponte ou de túnel, mas o assunto nunca tomou uma dimensão da sua importância, né? Quando nós, em 15, viemos à ANFRE, e a ANFRE me chamou pessoalmente para fazer um projeto de desenvolvimento econômico para a região. Eu estava saindo do governo do estado, tinha feito um projeto do Centro de Inovação, um deles está aqui, o Elume, tínhamos feito a vinda da BMW, tínhamos liderado esse processo, feito um trabalho enorme nas pequenas empresas de Santa Catarina, pequenas e microempresas com o Sebrae, e aí naquele momento surgiu essa ideia. Como eu já vinha do governo estadual, eu vinha pensando exatamente no modelo, no segmento 2. O que era? É exatamente isso. Como é que se empoderam as regiões? Como é que você vai fazer com que o que é originário no nosso estado, que são as nossas regiões, que não foram planejadas, né? Foram homens, mulheres que chegaram em determinados locais de Santa Catarina e por si só começaram a reproduzir um ambiente social e econômico. Concórdia, Chapecó, Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma, até a própria Florianópolis, capital do estado, Lages, é fruto disso. É fruto de homens, de histórias, né, que se criaram de desenvolvimento naquela região. E aqui não foi diferente. Então, o que precisaria, né, na minha opinião, naquele momento, né, numa visão estratégica para Santa Catarina, para dar um novo salto de desenvolvimento? Essas regiões serem novamente empoderadas e iniciarem um processo que elas já fizeram um tempo atrás, novamente para o futuro, assumindo as rédeas do seu próprio destino. E a ANFRE fez esse projeto. Esse projeto se chamou e se chama Inova ANFRE e depois Barra Promobis, porque Promobis é uma derivação. O Inova ANFRE é um plano de empoderamento regional. O Promobis é a parte de mobilidade urbana, né, de infraestrutura de mobilidade urbana tão necessária para a nossa região. Então, veio aí, a partir de 15, o governo do estado, através do governador Colombo, à época, colocou os recursos, né, a meu pedido, para a ANFRE montou uma equipe técnica, fez contratações de projetos, e um deles foi de mobilidade, aonde o Banco Mundial chegou, e a partir daí começou a discutir. Como é que vamos fazer? Tem que fazer interligação da ANFRE Norte e ANFRE Sul, que esse é um grande problema, né? Se você olhar bem, a renda média da ANFRE Sul, de Itajaí até Bombinhas, é muito maior do que a renda média de Navegantes até Pissarras, né? Há um desnível, e parte disso é a questão da ligação. Né? As infraestruturas que estão na ANFRE Sul são diferentes da ANFRE Norte. Por quê? Porque há dificuldade de circulação. Então, tem que circular pessoas, tem que abrir. Né? Por exemplo, Paris tem 12, 15 pontes no Rio Sena. Né? Não tem porque alguém achou que era bonito construir. Está construído porque tem necessidade de circular, mas aqui a gente sempre teve essa questão do porto. Poxa, vamos se construir pontes, vamos fazer problemas, vamos ter problemas no complexo portuário, e a partir daí começou a se examinar já na época do Jandir Bellini a questão do túnel, mas é uma obra faraônica, não dá para fazer, é muito grande, fora da realidade. Na verdade, não houve o engajamento da sociedade. E aí, a partir de 15, nós começamos a estudar profundamente, conversando com todos os atores sociais e econômicos aqui da cidade. Tá? Então, isso acabou trazendo esse ponto onde chegou o Promobis hoje. A partir daí, se definiu pelo túnel, ouvindo principalmente o mundo ligado ao porto, né, aos portos da região, e foram claros em dizer, e através de um estudo, também olhando portos pelo mundo afora, de que nenhum porto importante do mundo tem uma ponte passando por cima. Né, a maioria deles são feitas por túnel e ligação. E se optou por túnel, no primeiro momento parece ser, e ele é mais caro, mas por outro lado, ele dá perenidade à galinha,
né, dos ovos de ouro, que é o porto. Então, a partir daí, você não tem nenhuma ponte ofensora, não tem nada que ofenda o porto. Pelo contrário, você tem uma ligação de túnel super moderna que vai atender igual e, pelo contrário, vai abrir, né, uma veia entupida, que é essa passagem da Anfre Norte para a Anfre Sul. Então, é isso aí, a gênese basicamente do projeto é essa. Ele nasceu do empoderamento regional, chegando no desdobramento dessa parte do Promobis. O túnel vai sair, ponto. Acredite ou não, o túnel vai sair. Mas não vai sair porque eu torço para sair ou não torço para sair. Vai sair porque houve uma decisão política importante, não só dos governos, dos 11 governos municipais, mas também do governador Jorginho Melo, que vem aportar recursos nesse projeto, que é um projeto municipal, primeiro projeto do Banco Mundial em consórcio municipal no mundo e no Brasil também, onde o governador enxergou e disse: é aqui que nós vamos fazer, aqui que eu vou entrar e aportar os recursos. Então, hoje eu sou o representante do Estado junto ao consórcio para esse aporte. E mais do que isso, o governador assumiu, através da Invest Santa Catarina, a PPP do túnel. Portanto, por isso que eu estou dizendo, vai sair. Quem é o responsável por fazer o projeto da PPP é o consórcio, o Cianfre, mas vai ser entregue ao Estado, que vai levar o processo a B3 e que vai fazer o roadshow e vai captar o investidor para essa PPP que vai fazer o túnel. Então, este é o ponto. O túnel está sendo projetado aqui no Elume, no nosso centro de inovação. Está lá a UCP, que é a unidade que está trabalhando esse projeto com o Banco Mundial e com o Cianfre. Já está se preparando todo o processo licitatório, já iniciou esse processo. É demorado, não é uma obra simples, não é simplesmente cavar um buraquinho e sair do outro lado. Tem toda uma engenharia, mas nós já temos recebido aí nos últimos dias já empresas internacionais, como a CCCC da China, que veio aqui ver, se encantou com o projeto. Então nós vamos ter provavelmente um leilão importante com muitas empresas concorrendo e vamos ter efetividade na construção do túnel. Agora, é um processo. O difícil foi trazer até aqui neste ponto. Agora estamos na reta final. Não volta mais? Não tem volta, só se houver um desentendimento com relação ao tema, mas vejo as 3 principais prefeituras que vão suportar o financiamento, Balneário Camboriú, Itajaí e Navegantes, absolutamente alinhadas. Balneário Camboriú terá um pacote de obras específicos, fazendo um corredor importantíssimo entre Camboriú e Balneário Camboriú, uma integração que todo mundo fala, a parte rica está de um lado, a parte pobre está do outro. Não, tem que se abrir os corredores, mais 5 ligações serão abertas entre Balneário Camboriú e Camboriú, reativando essa circulação dentro do Promobis. A partir daí, vem o túnel, vem o BRT, vem toda a infraestrutura. Então, esses 3 municípios estão bem alinhados. Nós estamos na reta final da aprovação burocrática, a principal já saiu, que era no Tesouro Nacional, que atestou a capacidade de Balneário, Itajaí e Navegantes em assumir o financiamento. Agora, está na parte do contrato, que está sendo revisado pela AGU, e na sequência, Casa Civil, Congresso Nacional, na verdade cai, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, aprova e assina. Previsão. Agora, no segundo semestre, eu acredito que a partir de setembro, essa previsão ela faça valer, porque não deve demorar muito lá na parte do governo ainda. Aí seria a previsão para o governo lançar a licitação? Não é. Assina o contrato do Banco Mundial, sim, Cianfre, e na sequência já se põe as primeiras licitações em rua, porque você precisa agora terminar os projetos, fazer toda a modelagem dos projetos que vão ser licitados, da PPP do túnel, esse vai demorar um pouco mais, e do projeto básico executivo do BRT, esse é mais rápido porque esse lança tudo junto. Então, assim, eu te diria que nós estamos no limiar em 2025 de realmente ver isso sendo lançado e início de obras na sequência. O Estado está aportando 24 milhões de dólares, então desses 30 de contrapartida, o Estado está trazendo 24. Então,
o governador entrou firme, apoiando os municípios. Para onde vai? Agora nós vamos discutir se ele vai para o fundo de infraestrutura do CIANFRE, que vai cuidar do projeto, se ele vai abater as prestações que os municípios, por acaso, fariam. Isso vai para a indenização, basicamente, para os trechos que têm que ser indenizados e tal. A grande mágica do processo é que, quando tiver pronta essa infraestrutura do BRT, o que nós vamos assistir? Né? A possibilidade de se ter uma tarifa absolutamente viável para que a população possa usar. Por quê? Porque a contrapartida que os municípios estão colocando, e mais o financiamento, garantem, né, de que isso será absorvido pelos municípios e não pelo usuário. Então, quando for contratado o ônibus elétrico, quando for contratado o operador do ônibus, quando for contratado a catraca, né, quem vai cobrar e a empresa que vai fazer a compensação financeira de todo o sistema, isso tudo já vai estar dentro de uma tarifa absolutamente compatível com o bolso do cidadão que mora na região da ANFRE. Esse é o ponto. Nós vamos ter transporte de primeiro mundo com capacidade de pagamento por parte do usuário e o sonho do Banco Mundial, e nós também, de começar a retirar veículos, motos, carros das ruas, porque as pessoas vão ter à disposição, por preço que cabe no bolso, um transporte bacana, confortável, certo, aquele que você sabe o horário que vai passar, né, e sabe o horário que você vai chegar por causa das calhas dedicadas. Então eu diria para você que Balneário Camboriú até o aeroporto de Navegantes, no primeiro trecho do BRT, essa será a grande realidade. E também nas outras regiões que vão ser atendidas pelo transporte 100% elétrico. O BNDES diretamente não irá participar, mas as empresas que vierem participar na construção do túnel, elas vão buscar financiamento, que poderá ser no BNDES, poderá ser no Banco da China, poderá ser no IFC, né? Poderá ser em outros locais, né? Outros bancos, o Banco Europeu, o Banco... Mas, de onde vem o dinheiro eu não sei, vai vir um projeto que vai ter um ganhador, uma empresa privada, né, que vai operar uma concessão ao longo das décadas, e essa concessão ela pressupõe um investimento que será feito, suportado ou por conta própria pela própria construtora, se ela tiver o dinheiro, ou ela vai pegar um financiamento. Mas, na verdade, nós vamos assistir agora o túnel de Guarujá Santos, né, que nos antecede, nós já vamos ver como é que vai funcionar por lá, porque é o mesmo sistema. As obras do Promobis, no que dizem respeito ao BRT e as linhas intermunicipais, inicia imediatamente. Né? Aí os municípios têm adequações de indenizações para fazer, é isso nós vamos nos próximos dias sentar com os 3 prefeitos e a ANFRE para organizar já, inclusive, o contrato do município com o CIANFRE para os desembolsos que vão ser colocados nesse fundo, que é um fundo de mobilidade regional dentro do projeto, que ele é que vai determinar. Então os municípios vão fazer essas indenizações, vão começar a abrir. Muita coisa já está feita, outras vão ser feitas, mas eu diria para você que vai começar aí, e seguindo o que o governador Jorginho Melo sempre coloca, não tem inauguração. Abriu, usa. Né? Vai fazendo, vamos fazer. Então, assim, esse é um processo que vai começar a abrir e vai usar. Então, vai correr em paralelo a contratação da empresa que vai fornecer os ônibus, a contratação de quem vai fornecer a operação, de quem vai cuidar da bilhetagem e o agente financeiro que vai fazer a compensação de todo o sistema para que ele seja sempre um sistema equilibrado e possa continuar a assistir a toda a população e, principalmente, vão ter índices de qualidade permanentes, né? E aí a ANFRE, né, através do CIANFRE, é que vai assumir essa função de ter sempre a cobrança em quem vai bilhetar de estar fazendo direito, em quem é dono do ônibus de ter sempre o melhor ônibus, de quem vai operar o ônibus, motorista, quem vai operar a garagem, manutenção, também ter isso sempre bem à mão. E o cidadão começa a ver isso quando? A hora que o ônibus circular. A hora que a obra começar, já vai 2026. ver. Acho que 26. Penso que 26 sim, com certeza 26. 26 nós vamos estar já rasgando aí. Essa é a expectativa de todos nós, se não tiver nada que no meio do caminho que impeça que isso aconteça. Foram uma sequência de 4 eleições, 4, né, não prefeitos diferentes, mas 4 eleições diferentes. De uma forma ou de outra, a média sempre foi muito acima, sempre foi boa. Né? Em momentos as pessoas ficavam um pouco receosas que não ia acontecer, mas todos foram entendendo. E hoje o Promobis, talvez essa demora toda
ela tenha tido esse lado super positivo, é que a classe política, os líderes políticos, eles hoje entendem a importância. Talvez 10 anos atrás era um sonho. Hoje não, hoje está aqui posicionado, né? E quando você vê, né, que existe muita incredulidade com relação à população, dizendo, isso não vai sair, já falaram em tudo. Mas quando você olha o setor econômico da sociedade organizado, né, aqui é uma região muito forte do real estate, né, de construção, de moradia, né, nós temos uma construção civil muito forte. Todo o sistema da construção civil já incorporou, né, antes de estar pronto, isto como um valor a ser agregado para a região. E eu não tenho dúvida que isso vai gerar um desenvolvimento econômico acelerado. Nós vamos abrir veias entupidas entre os municípios e vamos fazer com que isso se transforme realmente num novo patamar de desenvolvimento econômico que já serve como guia para a região de Joinville, Blumenau e Florianópolis. Essas 3 regiões já começam a se movimentar. O governador já autorizou Joinville, Blumenau e Florianópolis através do Banco Mundial. O Banco Mundial vai seguir esse caminho para essas regiões, que no futuro, né, e aí vão me chamar de doido aqui, mas seremos uma cidade só. Entre Florianópolis, Joinville e Blumenau, esse triângulo, um triângulo da prosperidade, dificilmente não teremos um aglomerado urbano aí de alguns milhões de habitantes que vão circular entre si, e é importante que todos estejam preparados, como Itajaí, região está se preparando, para ter um grande sistema potente de massa, público, que sirva e que possa interligar depois todas essas regiões. Via mar, tem o contexto do governo federal, que fazer as melhorias necessárias, portanto, implementar a terceira faixa em toda a via entre Pissarras e Tijucas, fazer essa terceira via e também as marginais interligadas. Isso garante aí por um tempo uma melhoria na velocidade média. Só que o governo federal é lento, não faz, né? Isso são obras que já tinham que estar prontas, isso é um passado que não quer ir embora, né? E por outro lado, o governador Jorginho Mello anunciou a Via Mar e vai fazer. Ele vai rasgar uma via paralela entre Joinville e Florianópolis, o contorno de Florianópolis, para, num prazo aí de em torno de uma década, espero que menos, nós tenhamos aí liberado esse nosso trânsito e que isso preserve a nossa economia, preserve a área da construção civil, né, a qualidade de vida de todos nós, de no acidentes, que organize a nossa região, né? Isso vai levar o progresso também da nossa região para o lado de dentro, né? Nós vamos singrar na direção de Brusque aí, com muita força num desenvolvimento que vai trazer, né, um desenvolvimento grande, mas também vai trazer grandes oportunidades aí de expansão da cidade. Eu acho que a dificuldade é o aumento da crença, né? Mas os tomadores de decisão estão absolutamente decididos e empoderados na direção de fazer o projeto. Eu diria que agora vai ser uma consequência natural, o governador alinhado, o governo do estado alinhado, o governo municipal alinhado, os governos municipais, o governo federal também teve um papel importante na aprovação do COFIEX, não houve nenhuma barreira. O Banco Mundial é o grande catalisador, quando você tem um Banco Mundial que tem muitos interesses, o Brasil tem muitos interesses com o Banco Mundial, não é só aqui. Quando o Banco Mundial abraça um projeto, o governo central também abraça esse projeto, né? Eu diria que nós estamos numa confluência de efeitos positivos que vão fazer com que o sonho se transforme em realidade. O mundo está virado de cabeça para baixo, tem muitas emoções, ninguém vai morrer de tédio. O Brasil é um país que se conflagrou, dividiu, mas que eu vejo com bons olhos o futuro. Eu acredito que a safra de governadores que o Brasil tem hoje garante um grande futuro para o nosso país. Então, o que está acontecendo agora vai acabar em alguns anos. Agora não são décadas, são alguns anos. E a hora que isso acabar, eu, Paulo, vou tentar ajudar e tenho certeza que a população também vai querer que a gente saia desse 8 e parta para frente, né? Toda polarização, e aí não é um julgamento entre atores políticos, a polarização, o Brasil sempre viveu momentos de grande polarização. Os atores só mudam o nome, a forma é a mesma. Eu vejo que é momento de avançar. E assim, o avanço dá pela dor, se dá pela dor também, né? Então assim, eu sou um homem
que sempre professei a minha visão pública na esperança, no sonho, no futuro e também num posicionamento de centro-direita. Né? Eu sou um homem de direita, né? Dentro de uma visão, mas respeito também as pessoas que pensam de outra forma. Eu acho que o que é importante é que o Brasil volte a concordar que é importante discordar. Então esse é um ponto que está acontecendo aos poucos, que vai voltar, nós vamos continuar tendo esquerda, direita, pensamento de A, B ou C, mas aonde os atores não vão se sobrepor às ideias e às necessidades. Esse é o ponto, né? Mas o Brasil está caminhando nessa direção, né? E eu acredito que, passado todo esse imbróglio, né? Existem pessoas boas em todos os lados, mas elas precisam convergir, pelo menos, nessa questão que é, na minha opinião, a principal, né? É importante concordar em divergir, né? Porque aí se constrói. Paulo Bornal, Zé Neto da Dona Marieta, né? Para localizar bem aí todo mundo. Sou neto do seu Irineu, filho do Jorge da Déia. Sou um político, empresário e político, né? Advogado, que não vive para sonhar, mas sonha vivendo. Né? Eu gosto de imaginar como melhorar aonde eu vivo, a vida das pessoas. Eu tenho espírito público. Isso me trouxe até aqui. E me faz estar onde eu estou. Né? Poderia estar fazendo outras coisas, mas estou envolvido novamente na vida pública, porque sei que a vida pública é o principal caminho para fazer as grandes modificações que as pessoas querem e às vezes não sabem. E eu estou exatamente nessa faixa do que as pessoas querem e não sabem, e por isso tanta incredulidade, assim, as pessoas olham assim, eu não acredito nisso porque é muito sonhador. Não é. Isso é a visão de quem construiu. Né? Imagina a construção da caixa d'água de Itajaí quando o seu Irineu mandou construir. Né? As pessoas não tinham água em Itajaí. E de repente se construiu uma caixa d'água que até hoje chama atenção, né? Apesar de eu acho que não está mais em uso. Foi tombado aqui? Foi tombado. Imagina quando disse que ia construir o Hospital Marieta. Quem acreditava? Não tinha hospital. Era tudo uma coisa pequena e de repente surgiu. Quando nós chegamos aqui com a Volvo, né? Vamos fazer um grande evento mundial em Itajaí, todo mundo dizia, meu Deus, mas aqui não tem nem barco à vela, ninguém veleja. Não. Está aí o efeito disso na vida das pessoas mais humildes. Né? O Promobis está aí, né? O InovaAnf surgiu com poucos, né? Pessoas que acreditavam e hoje está se transformando numa realidade. Então eu acho que essa transformação é que as pessoas querem e às vezes não sabem e aí ficam meio desconfiadas porque o mundo público ele é feito mais de promessas do que de realizações. Então é natural que as pessoas tenham isso. Então Paulo Bornal está aqui para quebrar isso.